Bahia ontem tomou um gol no fim do jogo. Em casa. São Paulo, em casa. Em casa. É? Que dói mais, né? Pois é. E permaneceu no Z4. Numa rodada em que os adversários foram perdendo, né? Ele poderia fazer ultrapassagens interessantes ali. Conheço o vascaíno que vestiu a camisa do São Paulo ontem. Ontem, né? E deu resultado. Vamos saber do Renan Pinheiro. Olha, o Correio da Bahia está chamando aí de uma derrota que pode custar a Série A, Renan. Bem-vindo à redação. Fala, Barreto, Aiello, Coutinho, um abraço para quem acompanha o nosso Sport TV. Eu estava acompanhando aqui atentamente a conversa de vocês sobre o tropeço, né, mais um, do Botafogo, e foi uma noite decepcionante também, frustrante para o torcedor do Bahia, uma quarta-feira de muita decepção. Lembrar que havia todo um clima favorável, né, o Tricolor tinha goleado na rodada anterior o Corinthians por 5-1. Então havia toda uma expectativa lá em cima. Rogério, inclusive, optou por um time sem Everaldo, né, sem o atacante referência, que deu certo contra o Timão em São Paulo, mas o Bahia foi ineficaz. Pouco produziu, não foi efetivo, não conseguiu gol. Lembrando que o goleiro Marcos Felipe, viu, Barreto, trabalhou demais, né? Pegou algumas bolas ali bem difíceis. O Bahia novamente passa por essa cena de tropeçar com gol na reta final. O gol do São Paulo, de Caio Paulista, foi nos acréscimos. A gente lembra que fizemos um levantamento aqui na redação, estamos no fechamento do Globo Esporte. O Bahia sofreu gols no final de algumas partidas contra o Botafogo, por exemplo, na segunda rodada. Houve um empate, né? E aí o Botafogo conseguiu virar no finalzinho. O Grêmio também virou o jogo para cima do Bahia na 13ª rodada. Nesse retorno, o Santos conseguiu empatar aos 73 minutos, né, se a gente for considerar o tempo global, virou já nos acréscimos. Tem também o empate com o Grêmio, né, o gol de Soares. O Bahia também deu bobeira contra o Atlético Paranaense, gol de Canóbio, ganhou no alto, ele que não tem uma estatura muito grande, ganhou no alto dos zagueiros do Bahia. E agora esse gol aí contra o São Paulo. São Paulo chegou à primeira vitória como visitante na competição. Ainda não tinha conquistado um resultado positivo fora de casa, e o Bahia acabou permitindo isso. Aconteceu no finzinho com o gol do Caio Paulista, né? Só o América Mineiro agora, né? Ainda não venceu fora de casa. E, se não me engano, o dado estatístico era de que jamais um time não rebaixado tinha terminado o Campeonato Brasileiro sem vencer fora de casa. Então, Por mais, Barreto, que eu questione um pouco a análise só em cima desse dado, porque o São Paulo, se a gente pega os jogos que ele fez fora de casa no Campeonato Brasileiro, em vários deles o São Paulo não foi mal. Inclusive ontem jogou bem de novo contra o Bahia, mas contra o Flamengo fora de casa com o time reserva. Poderia até ter vencido aquele jogo no Maracanã. Contra o Botafogo, na abertura do campeonato. Ficou a um passo de ganhar o jogo e levou o gol nos acréscimos. Contra o Vasco, foi melhor dentro de São Januário. Depois de já ter vencido a Copa do Brasil. O São Paulo joga mal fora de casa contra o Palmeiras, contra o Goiás, contra o Santos vai bem, contra o Galo e Cruzeiro ele não vai tão bem assim. Contra o América ele tem um tempo de domínio fora de casa. Então, cara, assim, ele poderia já ter encontrado essa vitória. É claro que não é por acaso também, né? Você não passa o campeonato inteiro sem ganhar fora de casa por um acaso. Faltou um pouquinho mais de contundência, né? Talvez um pouquinho mais de concentração e intensidade em momentos definitivos desses jogos que eu citei. Mas ontem encontrou essa vitória e o Bahia, assim, não mudou muita coisa, né? Daquilo que... Por mais que percentualmente a campanha tenha melhorado em relação ao Renato Paiva, mas segue sendo um time muito instável, um time que não é confiável. Vai numa rodada e enfia 5 no Corinthians. Fora de casa. É isso. E no outro vai pra dentro de casa e joga mal, perde, né? O Rogério, ele tem 14 jogos de comando do Bahia. Um empate. Ele ganhou 6 e perdeu 7. Ou seja, 8 ou 80 o tempo inteiro, cara. Desequilibrado demais. Desequilibrado demais. Agora, ontem, mais uma vez, a gente viu, né? Eu falei há pouco sobre isso aqui, a questão psicológica, né? A falta de confiança que eu vi nos jogadores do Botafogo, eu vi também nos jogadores do Bahia. Sabe?
medo muito grande, né? Na hora de... Uma tensão muito grande na hora de finalizar, de concluir a jogada, sabe? Sempre tomando uma decisão equivocada, ou um passe, ou um chute... Enfim, uma pressão muito grande. Jogar com a corda no pescoço, como, por exemplo, o Bahia está jogando, o Vasco, o Cruzeiro, o Santos, quem está na parte de baixo da tabela, é realmente muito, muito mais difícil. Bom, se a gente já fala de troca de pontos na parte de cima da tabela, que dirá na parte de baixo, né? Onde você tem normalmente uma irregularidade muito maior dos times. Nessa rodada, aliás, deixa eu puxar aqui minha colinha. E a rodada para se recuperar é a próxima, né? Na briga para não cair, perderam Santos, Vasco, Bahia e Goiás. Sim. Né? E, inclusive, isso pode causar... Falta o Cruzeiro que ainda não jogou. Joga hoje. O Paranaense. E o Goiás também joga, né? O Fortaleza também. Desculpa, o Goiás não perdeu nessa rodada não, tá errado. Eu tô pensando na derrota do Goiás na rodada anterior. Para o Cruzeiro, né? O Goiás joga ainda. Isso. E o Cruzeiro também joga. Com o Grêmio hoje. E o Cruzeiro também joga. Fortaleza joga hoje também. Então, o que a gente pode ter hoje ali? A gente pode ter vitória do Cruzeiro e pode ter vitória do Fortaleza, né? E aí, se isso acontecer, a gente teria uma distância de 4 pontos entre o Santos, que é o 15º, disputa, pro 14º, que no caso teria 47 pontos, né? Caso essas vitórias ocorressem hoje. E aí essa vaga aí vaga que tá sobrando aí ficaria restrita. Vai ficar para Santos, Vasco e Bahia. Porque se o Grêmio ganhar hoje, o Goiás também acaba. E a rodada pro Bahia se recuperar, com todo respeito a esse campeonato maluco, é a próxima, né? É o América Mineiro. É o América Mineiro. A última rodada é contra o Galo, provavelmente visando garantir a vaga direta na Libertadores. Com um time muito melhor, né? Ou até a possibilidade até de um título se o Palmeiras, por exemplo, perde pro Fluminense. Então, e o Flamengo... quer dizer, se bem que o Atlético já está na frente do Flamengo, né? Então, por baixo que o Flamengo ganhe do Cuiabá e o Galo tropeça, e o Botafogo, por exemplo, não consiga vencer o Cruzeiro, o Atlético joga contra o Bahia, precisando ganhar para ser campeão brasileiro. E encerramento de temporada dentro de casa, não vai querer perder esse jogo. Também não. Pode estar classificado que não vai querer perder o jogo. Então, e a disparidade entre os times é bem grande, muito né? grande, muito grande. Tecnicamente, nesse momento, o Bahia tem bons valores, né? Pra mim, tem um dos melhores meias do campeonato, que é o Cauli. Mas, cara, o conjunto do Galo hoje é um conjunto muito forte. Basta ver o que fez ontem com o Flamengo dentro do Maracanã. E isso contrasta muito com a irregularidade do time do Bahia. O Bahia, nessa reta final, acho que na questão da confiança do torcedor, né, Renan, esbarra justamente nisso, né? Você não tem uma sequência para poder dizer assim, agora vai. Você não na verdade, uma lógica, né? todo mundo imagina uma sequência nessa reta final que os clubes não tiveram ao longo da competição. E aí você vai ter uma sequência, gente, no momento em que todo mundo está precisando ganhar, seja ou para ser campeão, ou para se classificar para Libertadores, ou para ficar na fase de grupos da Liberta, ou então, de repente, na pré-Libertadores. Quer dizer... E que está exausto mentalmente e fisicamente. Por exemplo, olha a situação do Goiás. Qual é a pontuação do Goiás? 35 pontos. 35 pontos. O Goiás tem mais 3 jogos. Só pode chegar a quantos? Virtualmente rebaixado. Pois é. 44. Pois só pode chegar a 44. Isso. Não, 35, 38, 41 e 44. Perfeito. Mas para chegar a 44, ia lá, para chegar a 44 e se igualar ao Cruzeiro, se igualar hoje ao Cruzeiro, o Goiás vai ter que ganhar os 3 jogos e torcer ainda por Agora, vamos lá. Que o Vasco perca, que o Santos perca, que o Cruzeiro perca. O Goiás vai conseguir ganhar 3 jogos agora? Não ganhou ao longo da competição. Entendeu? É muito difícil. É essa a sensação que o Bahia passa para o seu torcedor também, né, Renan? De não conseguir emplacar uma sequência. Exatamente. Ontem eu estava, inclusive, acompanhando de perto o torcedor, preparando uma reportagem para o Globo Esporte, e trata exatamente disso. É sobre a falta, né, de confiança na equipe. Aliás, a equipe acaba não transmitindo isso. Fazer uma menção honrosa aqui à torcida do Bahia, que, aliás, atingiu a marca, viu, Barreto, de 1 milhão de torcedores pagantes em 2023, né? Uma celebração muito bonita. Ontem, mais de 46 mil torcedores. Então, a gente não pode falar de falta de apoio. A média de público do Bahia, né, em 2023, é de mais de 33 mil torcedores. A gente viu o torcedor jogando junto, mas, de fato, sobretudo na reta final, né, dos jogos,
o Bahia acaba tropeçando. E como é que vai ser o clima para esse jogo final? Porque vai ter o jogo da despedida, digamos assim, né? A partida final do Bahia nesta Série A, para se manter na competição. Mas a gente observa, sim, o torcedor muito ressabiado, porque o Bahia tem tido uma instabilidade muito grande na competição. Basta a gente observar, né, a rodada anterior da partida contra o São Paulo. Bahia conseguiu fazer um resultado impressionante jogando em Itaquera. E, de repente, em casa, né, com um clima extremamente favorável, acaba tropeçando diante do São Paulo, que ainda não tinha vencido longe de casa. E tem uma questão aí que são os erros de planejamento do Bahia do início do ano, né? A gente falou algumas vezes aqui no Redação o quanto que o Bahia demorou a encorpar o seu elenco. Ele até fez algumas boas aquisições no início da temporada, mas a grande maioria de jogadores que não tinham nenhuma rodagem na Série A do Campeonato Brasileiro. Caras que ainda precisavam se provar. E o Bahia voltando, um clube grande, né, uma torcida que cobra, que vai ao estádio, né, que pressiona quando as coisas não vão bem. Você precisava de ter caras ali um pouquinho mais acostumados a essa realidade. E esses caras demoraram a chegar, demoraram a entrar no time, né? Esse conjunto demorou a evoluir. E quando isso foi acontecer, já tinha uma ladeira para você subir. E às vezes você não consegue subir a ladeira até o final do campeonato. Sim. Esse é o problema. Grande, né? Meu amigo Marcelão aqui, torcedor do Vasco, está fazendo contas aqui. Se Bahia e Vasco perderem os próximos jogos, o Vasco se classifica com 82. Mas aí o Goiás precisa perder um jogo. Hein? Com 82 não? Com 42. 42 pontos. Né? O Goiás precisaria perder um dos dois. Sim. Provavelmente vai acontecer. O Goiás pega o Grêmio fora e o Fortaleza fora. Os próximos 2 jogos. A última rodada é contra o América Mineiro em casa. Sim. Isso aí mostra o peso do que é a próxima rodada para o Bahia, né? Porque o Vasco tem um compromisso difícil, vai jogar fora de casa contra o Grêmio. Né? Se trouxer ponto desse jogo é lucro. O Bahia enfrenta um time que já está rebaixado e que não está opondo resistência, não está oferecendo resistência aos seus adversários. Então, é uma diferença de responsabilidade nessa próxima rodada. Em uma partida decisiva, o São Paulo conquistou uma vitória crucial ao derrotar o Bahia por 1-0 nesta quarta-feira, 29, na Arena Fonte Nova, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol que encerrou um jejum de mais de um ano sem vitórias como visitante na competição foi marcado por Caio Paulista aos 51 minutos do segundo tempo. O tricolor paulista, que enfrentava a pressão de não ter vencido fora de casa nesta edição do campeonato, finalmente quebrou essa sequência negativa. A vitória coloca o São Paulo na 9ª posição, somando agora 50 pontos e garantindo uma posição mais confortável na tabela. Enquanto isso, o Bahia, que buscava uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento, permanece na 17ª posição com 41 pontos. O time de Rogério Ceni se encontra a apenas 1 ponto do Vasco, primeiro time fora do Z4. A luta contra o rebaixamento promete ser intensa nas últimas rodadas. E você, torcedor são paulino, o que achou do desempenho da equipe nessa partida crucial? Deixe seus comentários, inscreva-se no canal para mais atualizações e não se esqueça de deixar o like se acredita que o São Paulo pode manter o bom desempenho nas próximas rodadas. Continue acompanhando as emoções do Brasileirão conosco. Até a próxima!